Então a pergunta é: que direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. Mas no 17 ele diz assim: se alguém o destruir, falando do santuário que é o corpo, Deus o destruirá. Durante muito tempo, eu digo, eu e muitos pregadores usávamos esse texto apenas para falar contra o suicídio. E eu preciso tocar nesse assunto aqui. Não importa o desespero da vida que alguém possa ter. Paulo fala de tribulações a ponto de desesperar da vida. Mas ele diz: e o Deus que nos livrou e continuará a nos livrar, nos livrou disso. Não importa o nível de desespero, eu e você devemos recorrer a Deus e nunca desistir da vida. Aliás, esse texto nos mostra o quão sério pode ser a consequência do suicídio, que não é apenas por fim a vida terrena. Paulo disse: se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já matou o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? Então a gente sempre usava isso como uma advertência: não cele sua condenação eterna. Mas a pergunta é: a destruição do corpo é só um ato instantâneo de suicídio? Ou será que de forma gradual e progressiva, eu e você não podemos estar fazendo a mesma coisa? Quando você entende redenção, parte da ideia de mordomia, de ser um bom gerente daquilo que é de Deus, não é nosso, é cuidar do corpo. Você pode dizer amém? Esse cuidado envolve a maneira como relacionamos com o mundo espiritual, com os princípios, não entregando a imoralidade ao corpo. Mas também envolve elementos como o cuidado da saúde. Então me permita falar de alguns cuidados necessários dentro dessa perspectiva, não só de quem quer ter saúde, mas eu e você precisamos entender o zelo que nós precisamos ter para com aquilo que é de Deus. E o tópico número 1 que eu preciso abordar rapidamente aqui diz respeito à questão da alimentação. Muitas vezes a gente não percebe o quão sério isso pode ser, não só no natural, mas mesmo na mescla com o mundo espiritual. Qual foi o lugar onde o homem cede lá na primeira tentação no Éden? A tentação não se limitava à comida, mas vem mascarada por trás da comida, porque Satanás sabia o poder que isso teria. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. O livro de Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz: feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções dizem: não para se banquetear. Então é fato que quando Deus fez o alimento, Ele não nos deu apenas uma fonte de nutrição. Ele criou o paladar. Ele deu também uma fonte de prazer. Mas todos os prazeres que Deus nos deu devem ser usados com sabedoria e moderação. Deus também deu ao homem lá no Éden uma esposa e queria que o homem tivesse deleite espiritual, emocional e físico que envolve a vida de intimidade. Mas o mesmo Deus estabeleceu padrões, limites. É por isso que você vai ler em Hebreus, no capítulo 3, no verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então existe limite. Paulo diz: cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido, para fugir da imoralidade. Então o deleite sexual é a ideia de Deus, mas tem limites. Se for vivido fora dele, a coisa vira bagunça. A mesma Bíblia que ensina descanso, que não pode ser negligenciado, fala contra a preguiça. E você precisamos entender que não dá para transitar de um extremo para o outro dizendo é tudo a mesma coisa, porque não é. Então, há momentos onde eu e você precisamos reconhecer qual é a hora de um banquete, um deleite, mas nem toda refeição tem que ser festa e deleite. O Senhor Jesus, quando envia os discípulos, disse: comei de tudo o que puserem diante de vocês. Gente, durante anos, para mim o texto de Jesus era comer tudo. É sério, eu nunca parei para pensar: comer de tudo é a variedade
de alimentos. Muitas vezes ele chegaria em lugares para pregar o evangelho, onde as pessoas ofereceriam algo. E culturalmente, hoje isso é um problema menor do que na antiguidade, ou menor aqui no Brasil do que em outros países. Se você recusa o alimento, você fechou a porta ao evangelho, né? Então Jesus disse: comei de tudo. Durante anos eu acreditava que era comer tudo. Aliás, quando repetia, porque eu não só comia de tudo, mas de tudo dobrado, quando eu repetia, eu ainda tentava dar a base bíblica. Eu dizia: o anjo acordou Elias para comer, ele dormiu, então tirar uma cesta depois da comida é bíblico. E eu dizia: o anjo acordou, ele disse: come de novo. Um dia eu falei isso, o homem de Deus estava do meu lado e falou: mas ele andou 40 dias depois, quanto é que você vai andar depois da segunda refeição? Eu emudeci, fiquei quietinho, e a vontade era dizer desculpa ter nascido, ter falado, comentado, mas muitas vezes a gente perde a perspectiva. Gente, eu continuo tendo um profundo apreço pela comida. A diferença é que a gente tem que pensar: nem toda refeição é banquete, nem todo dia você precisa comer tanto ou comer de tudo, e nós podemos mudar algo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Durante muitos anos eu não comi para a glória de Deus, eu não bebi para a glória de Deus, e hoje eu não apenas me arrependo, mudei minha vida, mas tenho a missão de mudar a sua também. Alimentação é algo sério, eu não vou entrar no elemento científico, mas gente, o intestino tem sido chamado pelos médicos, pela ciência, de o segundo cérebro. Todo o seu sistema de imunidade, ele é determinado pelo seu intestino, praticamente. Vou dizer todo, mas de forma bem abrangente. O equilíbrio hormonal. A maior parte das doenças hoje provém de uma alimentação errada. Abre comigo em segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu já estava no finalzinho do meu livro e foi uma direção de Deus no ano passado escrever sobre o assunto. O Senhor me disse: chegou a hora. Eu vinha trabalhando isso há muito tempo. Eu escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um outro sobre restrições alimentares, para entender a doutrina bíblica e a sabedoria. Coloquei um capítulo sobre jejum, na perspectiva de benefício físico para o corpo. Mas mesmo depois de ter falado tanto, eu me lembro que coincidiu, entre aspas, a leitura bíblica minha do dia. Eu estava em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler do 38 ao 41. A Bíblia diz: Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. A maior parte das traduções mais antigas especifica colossíntidas. E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Eu quero destacar isso. Mesmo sem saber o que era. O que eram? Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. O Espírito Santo chamou minha atenção lendo esse texto. Disse: preste atenção nisso. O que é que aconteceu aqui? Eu falei para ele: pausa. Fui atrás de todos os comentários bíblicos, materiais de estudo, para entender o que eram as colossíntidas. Nunca parei para pensar nisso. As colossíntidas, elas tinham uma propriedade laxante. Usada em pequenas quantidades, podiam ser medicamento para o intestino. Mas numa quantidade maior, elas poderiam produzir muito mais do que o desandado do intestino. Alguém poderia sangrar até a morte. E quando eles gritam morte na panela, não era algo simbólico, era literal. Tanto que ninguém podia mais comer. Eu não sei como é que descobriram, porque o texto não dá detalhe. Se alguns já começaram a passar mal, nós estamos no meio de profetas, era o time da revelação. Não sei se alguém levanta para ter uma revelação, e dos profetas você pode esperar tudo. Aliás, a gente brinca, quando um profeta encontra o outro, o jeito de cumprimentar é diferente. Ele olha para o outro e diz: você está bem, e eu como estou, né?
Já é tudo no nível da revelação. Não sabemos se foi isso, mas alguém diz morte na panela, e eles sabem que não pode comer. Então, houve a necessidade de uma intervenção de Deus, porque não tinha opção de alimento, gente. Havia fome na terra. Agora a Bíblia diz que Eliseu chegou em Gilgal, o seu moço que o servia com ele, eu não sei, provavelmente não era de lá, não conhecia, não sabemos porquê, mas a Bíblia diz que ele coloca aquilo sem saber o que era. E nesse dia o Espírito Santo fala comigo e diz: por que é que a morte foi parar na panela? Apesar de com Deus a gente usar um linguajar respeitoso, minha vontade é dizer, por causa da ignorância daquele camarada que não sabia o que estava botando na panela. E o Senhor falou comigo: quanta ignorância de vocês hoje não está colocando morte na panela e no prato de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come, do efeito que isso produz, e a gente tem que ter um mínimo de entendimento. A quantidade de alimentos processados, industrializados que você comemos, a quantidade de produto químico que a gente bota para dentro, conservante, saborizante, aromatizante, né? A lista vai longe. A maioria de nós não tem noção do que tem feito. Mas a pergunta é, se temos a responsabilidade de cuidar do corpo, será que eu e você não deveríamos, como parte dessa responsabilidade, se atualizar um pouquinho mais? Evidente que sim. Segunda coisa, que é uma das áreas de cuidado, eu quero passar rápido aqui, mas não posso deixar de tocar. Não é o problema de todos, tem gente que não tem problema nessa área e tem nas outras, mas diz respeito à questão do sobrepeso. É o jeito mais bonito da gente falar aí do excesso de peso. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, eu lembro de um dia que eu estava meditando na epístola de Paulo a Timóteo. Eu cheguei nesse versículo e disse: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Você lê os versículos anteriores, Paulo está falando que as viúvas que não tinham arrimo de família, não tinham filhos ou netos para cuidar, a igreja ia acolher e cuidar delas. Mas ele termina dizendo: se a família pode cuidar, então a família faça, e a igreja se dedica a cuidar de quem não tem família. Por quê? Para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja não ia conseguir socorrer todas as viúvas, então tinha que canalizar energia para aquelas que não tinham os familiares. Eu lembro quando eu li esse texto, para que a igreja não fique sobrecarregada, o Espírito Santo falou comigo: nenhuma sobrecarga é sábia. O jeito que ele falou, eu sabia que ele ia falar algo diferente. Eu já parei, fiquei pronto para anotar, esperando que fosse alguma coisa sobre a vida da igreja. E depois de dizer nenhuma sobrecarga é sábia, ele me diz: nem o seu excesso de peso.